Questões de limites entre Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. A primeira questão de limites entre Espírito Santo e Minas Gerais ocorreu em 1912, em virtude de um incidente fiscal. Os dois estados passaram então a disputar as regiões de Lajinha, Mutum, São Manuel do Mutum, Chalé, Conceição do Ipanema, São Sebastião do Ocidente e Bom Jardim. Essa região acabou sendo chamada de Contestado. A decisão foi parar na Justiça e o laudo pericial do Serviço Geográfico do Exército acabou favorecendo Minas. Mesmo contando com o apoio do ilustre Rui Barbosa, o Espírito Santo perde os territórios. A segunda questão territorial com Minas Gerais acabou conhecida como Guerra do Contestado. O laudo pericial do Serviço Geográfico do Exército acabou sendo favorável ao Espírito Santo e concordou que a região a noroeste, mais precisamente na Serra dos Aimorés, seria o limite natural entre os dois estados. Os representantes mineiros recorreram e alegaram que a Serra dos Aimorés legalmente não existia e acabaram conseguindo a impugnação do laudo. Por fim, em 15 de setembro de 1963 sai um acordo, o Acordo de Bananal, em que o Espírito Santo perdia Mantena, mas garantia Mantenópolis e Barra de São Francisco, uma vez que entre o período de assinatura do acordo definitivo, a região citada viveu um longo período de dupla jurisdição e atritos entre as polícias mineira e capixaba, chegando até a serem registrados conflitos armados. As questões territoriais capixabas que envolvem a Bahia estão relacionadas à bacia do Rio Mucuri e do Rio São Mateus. Como divisas naturais, cada estado tentou estender ao máximo suas fronteiras. O Espírito Santo reivindicando a fronteira no Vale do Mucuri e a Bahia o Vale do São Mateus. Com o impasse, foi estabelecida uma jurisdição temporária sobre a região durante a administração de Florentino Avidos em 1926, até que ocorresse uma demarcação definitiva dos limites. O coronelismo cruel no Espírito Santo. Aproveitando o contexto de impunidade e ausência do poder público, surgiram nomes memoráveis na região do Contestado. Um bom exemplo é o justiceiro Secundino Cipriano, conhecido popularmente como Coronel Bimbim. No período compreendido entre 1920 e 1960, o Coronel Bimbim teria eliminado coronéis rivais, adversários políticos, poceiros, estupradores, ladrões, entre outros. Seu lema era: inimigo a gente não perdoa, mata. O coronel era venerado por parte da população mais carente e odiado pelas famílias de suas vítimas. Secundino Cipriano chegou até a ser comparado a Lampião, devido à semelhança do código de justiçamento de ambos. No Espírito Santo, seu grupo ficou conhecido como Sindicato do Crime, espécie de organização secreta de cunho mafioso. Bernardino de Souza Monteiro, de 1916 a 1920. A administração de Bernardino Monteiro passou por momentos que marcaram a história capixaba e brasileira. Por exemplo, a declaração de guerra do Brasil à Alemanha, em 26 de outubro de 1917, na Primeira Guerra Mundial, e a Revolta do Xandoca. Esta revolta, que eclodiu em Colatina, teve a proclamação de um governo paralelo, devido ao inconformismo dos opositores. Liderados pelo coronel Alexandre Calmon, que emprestou seu apelido para a revolta, resistiram por algum tempo até o levante ser abafado. Ainda com a receita quase que exclusivamente proveniente do café, continuavam os investimentos em infraestrutura. Bernardino Monteiro construiu várias estradas com a finalidade de agilizar o escoamento da produção cafeeira, tais como a estrada que ligava Santa Teresa a Santa Leopoldina e Castelo a Muniz Freire. 3 de abril de 1918 morre Muniz Freire. Nestor Gomes, de 1920 a 1924. Bernardino Monteiro indica como seu sucessor Nestor Gomes, que vence as eleições. A oposição anteriormente registrada contra Bernardino, agora se manifesta sobre o novo governo. Sob a liderança de Jerônimo Monteiro, a essa altura líder da oposição a Nestor Gomes, parte da força pública estadual inicia um levante contra a posse de presidente já eleito. Com a pacificação e a confirmação da veracidade da eleição, os 4 anos de mandato transcorrem em meio a agitações de oposição e influências de movimentos anti-oligárquicos pelo Brasil. Vale lembrar que a atuação do governo federal foi decisiva para pacificar a rivalidade política no Espírito Santo naquele momento. Florentino Avidos, de 1924 a 1928.
Alguns historiadores consideram a administração de Florentino Avidos uma das mais bem-sucedidas do Espírito Santo. O historiador Marin Calisti o considerou um homem à frente de seu tempo, em parte pelas suas considerações sobre o papel do Estado, que, segundo Florentino, deveria estar livre para dar maior atenção às áreas da agricultura, educação e saúde pública. Pensando assim, Florentino buscou privatizar todos os investimentos industriais que estavam sob administração estatal. Em seu histórico administrativo destaca-se a geração de infraestrutura, principalmente na construção de importantíssimas pontes, tais como a ponte sobre o Rio Doce em Colatina, a ponte Florentino Avidos, sobre o Rio Itabapuana ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, a ponte Florentino Avidos de Vitória, a ponte sobre o Rio São Mateus em Nova Venécia e sobre o Rio Itabapuana, na Estação Bananal. Entre outros feitos, inaugurou o Teatro Carlos Gomes, autorizou novas obras portuárias, construiu o viaduto da Rua Caramuru, o mercado da Capixaba, abriu estradas entre Colatina e Nova Venécia, eram os chamados caminhos de penetração, vitais para o escoamento e integração, cortando a zona desconhecida, referência para essa região que ainda era timidamente povoada. Entre Vitória e Cariacica, Vitória à Serra e Vitória a Afonso Cláudio. Florentino Avidos, como um administrador solidário ao governo federal, enviou 321 homens da Força Pública do Estado para São Paulo, com o objetivo de colaborar no apaziguamento da Revolução Paulista de 1924, auge do movimento tenentista. Convocou reuniões com governadores dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, a fim de resolver tão delicadas disputas. Com grande habilidade e diplomacia conseguiu avanços na política territorial capixaba. A 22 de abril de 1906 foi assinado com o Estado da Bahia o convênio relativo aos limites dos dois estados, questão enfrentada pelo Dr. Florentino Avidos, logo ao assumir o governo. Tratou ainda essa excelência dos limites com o Estado do Rio de Janeiro, cujos documentos foram enviados ao Congresso Nacional, a 30 de agosto de 1924 para devida homologação. Novais P. 413. Na capital, sua administração foi marcante pela elevação da qualidade de vida, como a questão do abastecimento de água em Vitória, que naquela época era precário e insuficiente, além de pouco confiável quanto à qualidade. A linha adutora construída em 1911 estava em péssimo estado de conservação. Por isso, foi construída uma nova linha e feita a captação de água de novos mananciais, além da reforma e ampliação da rede de esgoto, criando-se inclusive um serviço de inspeção. Com o intuito de melhorar o sistema de telefonia, substituiu a fiação de ferro por cobre e reformou as centrais telefônicas, prezando sempre o abastecimento de energia para garantir o desenvolvimento do sistema industrial. Após deixar o governo, tornou-se senador da República, mas com o golpe em 1930 e a deposição do então presidente Washington Luiz, o Congresso foi fechado, extinguindo-se seu mandato de senador, acabando definitivamente com a carreira política de Florentino Avidos.